Olá, amigos do Divulgar.net. Estamos continuando nosso programa a respeito do estudo do Livro dos Médiuns para todas aquelas pessoas que desejam conhecer um pouco mais sobre a mediunidade, que é essa faculdade de intermediar os espíritos, e também aqueles que querem trabalhar com a mediunidade, fazendo com que ela possa sempre estar sendo praticada de acordo com as regras que a doutrina espírita nos traz, ou seja, a verdadeira mediunidade com Jesus. E hoje nós estamos iniciando o capítulo 19 da segunda parte do Livro dos Médiuns, que fala do papel dos médiuns nas comunicações. Então é muito importante a gente deixar bem claro que o médium tem uma grande influência nas comunicações que ele traz. Que os espíritos passam para o médium as ideias, então pelo pensamento o médium vai decodificar aquilo que o espírito está querendo dizer e vai falar ou vai escrever. Então não é uma coisa simples, é um mecanismo um tanto complicado, tanto que André Luiz, numa de suas obras, ele dá direitinho esse mecanismo no livro Mecanismos da Mediunidade. E ele fala a respeito da dificuldade, às vezes, que os espíritos têm de se comunicarem quando o médium não está em perfeita sintonia. Então, hoje nós vamos ver a influência do espírito do médium. Vejam bem, o espírito do médium, ele vai influenciar na comunicação. Durante a manifestação mediúnica, o médium pode se encontrar num estado de crise mais ou menos definido. Às vezes o que o fatiga, ele fica meio fatigado. Mas na maioria das vezes o estado não difere muito do normal, principalmente os médiuns escreventes. Quando a gente vê os médiuns que escrevem, às vezes eles começam a escrever, a gente não nota nenhuma modificação, dependendo do médium. Às vezes a gente pode até notar alguma modificação na fisionomia do médium ou na maneira que ele se comporta, mas geralmente é normal a sua posição. A alma do médium, olha, então a explicação como se dá essa influência do espírito do médium. A alma do médium, gozando de certa liberdade, recobra suas qualidades de espírito e pode comunicar-se. Do mesmo modo que muitos espíritos que já se encontram reencarnados continuam se comunicando. Então, Kardec também trabalhou com essa parte de comunicação de espíritos encarnados. É perfeitamente possível, e nós já tivemos experiências em nossas reuniões mediúnicas de comunicações dadas por espíritos encarnados. Às vezes, eles mesmos falavam, olha, estou num hospital, estou num aparelho, num estado de coma, por exemplo, ou então ele estava dormindo, ele estava num estado não de vigília e ele se desprendeu e foi até o local, né, se comunicou. Então, vejam bem, da mesma maneira que um espírito pode se comunicar, o espírito do médium também pode se comunicar. Então, muitas vezes, quando há uma comunicação mediúnica, nós podemos até pensar que é um espírito desencarnado que está falando e pode ser o próprio espírito do médium que está ali comunicando. Como que a gente vai distinguir se essa comunicação é do médium ou é de um outro espírito? Kardec diz, basta observar e estudar a natureza das comunicações, a circunstância, a linguagem.
E Kardec fala, estuda longamente e medita, para a gente poder perceber se é o médium que está dando comunicação, é o próprio espírito do médium, ou é um espírito desencarnado, ou mesmo um outro espírito que esteja já encarnado, mas em desdobramento do corpo. E nós temos uma experiência que nós não podemos deixar aquele médium que está ali colocando a sua própria alma para fora, porque quando o espírito do médium está dando uma comunicação dele mesmo, ele está tirando tudo aquilo que precisa sair de dentro dele. Isso seria como uma espécie de limpeza para ele, para depois ele poder começar a dar comunicação de outros espíritos. Ele precisa primeiro tirar aquela, às vezes, agonia, um trauma passado que ficou, algo que ficou dentro dele, marcado, e ele precisa pôr para fora. E eu vou falar para vocês que, pela minha experiência, quase não dá para notar se é do próprio médium a comunicação ou é de um espírito desencarnado. Porque nós temos que atender ali aquela necessidade. Não é um espírito que está ali falando, ele não está precisando de ajuda, então nós temos que ajudar. Existem dirigentes de trabalhos que são menos avisados, menos estudiosos, e eles então já falam assim, não, isso aí é do próprio médium, é animismo, então eles abandonam. E às vezes o médium teria ali à sua frente um trabalho fabuloso, desde que ele resolvesse esse seu problema interior. Ele começa então assim, mas depois ele dá sequência à sua mediunidade com os espíritos desencarnados. Eu tenho um exemplo de um dos meus trabalhos mediúnicos, onde uma senhora que tinha um filho único e que era casado, e ela não gostava, ela não se dava bem com a esposa do filho. Então, ela sempre criticava muito, ela falava, ai, coitado do meu filho, a mulher dele sobrecarrega ele de serviço, é ele que faz tudo, ela põe muitas coisas nas costas dele. E ela sempre reclamava disso. E quando ela começou a desenvolver a mediunidade dela nos trabalhos, toda a comunicação que ela dava era relativa a alguma pessoa que estava sofrendo a influência, era sempre um espírito masculino, sofrendo a influência da sua mulher e sendo judiado, e ela sempre chorava, ela dava aquela comunicação muito sentida. E a gente começou a perceber que ela estava então colocando para fora aquele drama que ela sentia. Então eu tive muito cuidado, muitas vezes eu assisti aquele espírito que estava ali, que era da própria médium, que estava falando, dando conselhos, falando, sempre falando que ela tinha que ele tinha que entender, que a mulher também tinha o seu direito e tal, e a gente foi trabalhando. E numa oportunidade eu comecei a alertar essa médium a respeito disso. E ela, numa boa, começou a estudar e percebeu realmente que ela estava fazendo esta limpeza interior no trabalho. A partir daí, ela começou então a dar comunicação totalmente diferentes, ou seja, aos espíritos sofredores que estavam ali necessitando da sua intermediação. Então, para a gente ver que isso aí é comum, nós temos que estudar, não podemos descartar esse médium
de maneira nenhuma. Temos que dar oportunidade a ele, porque ele pode estar ali também falando algo, colocando para fora algo que ele viveu numa outra encarnação e que ainda ele não está resolvido dentro dele. Então, nós temos sim a necessidade de atender a esse espírito. O espírito do médium é o intérprete do espírito comunicante, porque é ele que está ligado ao corpo que serve para a comunicação. Então, veja bem, não é o corpo do médium que é o intérprete, é o espírito do médium que é o intérprete daquele espírito comunicante. Por quê? Porque quando o médium entra naquele transe, o espírito se desloca um pouco do corpo e ele tem, assim, como que ele, a autenticidade, ele tem uma certa liberdade de estar em comunicação com aquele espírito que veio trazer a mensagem. Então, vejam bem, é o espírito do médium que vai servir a comunicação. O espírito do médium influi na comunicação de outros espíritos, quando não há afinidade entre ambos, podendo alterá-la com suas próprias ideias e suas tendências. Isso aqui é uma coisa muito séria que nós temos que ver. O médium, ele tem que estudar, ele tem que ser uma pessoa séria, ele tem que ter esse senso moral desenvolvido para não influir na comunicação dos outros espíritos quando ele não concorda com aquilo que o espírito está trazendo, quando não há afinidade entre eles. Ele pode, então, alterar aquela comunicação com as próprias ideias dele ou com as tendências dele. Eu lembro que numa palestra, o orador espírita Divaldo Franco contou que quando ele estava psicografando um livro do espírito Vitor Hugo, e era um conto, era uma história muito complicada, muito dolorida, de um jovem que estava sofrendo demais. E ele começou a tentar influir, porque ele estava muito triste com o desenrolar daquela história, ele não estava concordando com o sofrimento daquela pessoa, e daí ele começou a influenciar, a querer dizer, não pode ser desse jeito a história. Ele queria colocar a história do jeito dele. Então, o que o espírito fez? O espírito deu uma chamada muito boa nele, segundo o que ele contou, e falou assim para ele, olha, agora nós não vamos mais psicografar de uma vez o conteúdo. Você vai escrever lá o final, o meio, alguma página do começo, e depois nós vamos juntar, porque assim você não vai influir nessa história, porque eu tenho que contar uma história que é uma história real e ela tem que ser dessa maneira que eu estou contando. Então, vejam bem que coisa. O médium, ele não vai influir sobre o espírito comunicante, mas ele pode, com as suas ideias, ele pode mudar, com as suas tendências, ele pode influir naquela comunicação. Se não há simpatia, o espírito do médium vai oferecer resistência. Olha só como é um processo complicado. Se ele não há simpatia entre espírito e médium, o médium ele vai oferecer uma resistência. Ele vai se tornar um intérprete de má vontade e quase sempre infiel. Ele vai ser um mau intérprete. Então, vejam bem, para a boa comunicação é necessário que afinidade entre os espíritos, médium e comunicante. Daí a preferência dos espíritos por certos médiuns,
preferem aqueles que têm simpatia e que transmita com maior nitidez o seu pensamento. Hoje nós estamos, então, encerrando o nosso programa, voltando a esse mesmo assunto no próximo, continuando nesse capítulo 19, o papel dos médiuns nas comunicações. Claudete Moura para o divulgar.net.